edifique na vida de outra pessoa, ou para que eu dê um testemunho na vida de outra pessoa, né? Lógico que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, colocar ali no calçadão fogos, e todo mundo de camisa, e convidando, óbvio, mas foi isso que Deus falou? Não. Então eu não vou fazer, só porque eu quero fazer, né? Então eu tenho pedido a direção de Deus, Senhor, nos mostra, né, como nós vamos multiplicar, e a gente tem aí a base do discipulado para viver isso, para fazer isso, né? E que nós possamos ser efetivos nisso, né? Eu costumo dizer que, né, no trabalho, na nossa obrigação, a gente é ali, né, pontual, a gente não atrasa, a gente cumpre tudo, a gente faz tudo, mas quando chega no trabalho do Senhor, no ofício do reino, a gente meio que, né, dá uma balançada, depois eu faço, depois eu cumpro, e eu não vejo diferença, né, porque o que nós somos em qualquer lugar, né, o que nós somos em qualquer ambiente, né? Então, se eu tenho compromisso em qualquer lugar, né? Se eu honro em qualquer lugar, né? Se eu edifico em qualquer lugar, né? Isso denota, isso mostra o nosso caráter, né? E nós estamos aqui para aprender. Se eu ainda não conseguir fazer, se eu ainda não consigo multiplicar, se eu ainda não consigo concluir isso, eu preciso de ajuda, né? Olha, Anísio, me ajuda aqui. Lídia, você sabe disso? Como é que funciona isso? Né? Micheline, como é que faz isso aqui? Eu, Caio, eu vi você fazendo isso, como é que você aprendeu? É assim que a gente faz, né? Com perguntas, com relacionamento, com diálogos. Vamos abrir aí então em 2 Reis 4, né? Uma história bem conhecida. Eu vou estar trazendo aqui histórias bem conhecidas, uma palavra bem objetiva e bem clara, tá? Para que a gente possa aí ter esse entendimento dessa multiplicação. E vai falar da multiplicação do azeite. Para quem conhece aí a história bíblica, né? Uma mulher, ela ficou viúva, né? Ela tinha dívidas, um credor foi lá cobrar ela, né? E ela não tinha nada para pagar a dívida, e lá o profeta, né? O homem de Deus, né? Deu uma direção para ela, que a gente vai ver aqui na palavra, e ela foi, né? E houve ali milagre, houve ali multiplicação, né? Houve ali provisão, né? E com essa história que nós vamos aprender hoje aí, né? Como multiplicar, né? Como viver essa multiplicação, como aprender a viver isso, né? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Para quem não sabe, gente, né, antigamente, se a pessoa ficasse devendo, ela pode, antigamente assim, né, dentro do contexto aqui da história bíblica, né, se a pessoa tivesse uma dívida, se ela ficasse devendo alguma coisa, os filhos, né, seria como moeda ali de negociação ou de paga, né? Então eles poderiam levar os filhos como se fosse um pagamento, né? Imagina, né, pegar Maria e falar: toma, Maria, pode levar a Maria e pagar minhas contas. Aí a Tainara ia ficar livre das contas dela, entregando a Maria, né? Ninguém vai querer entregar seu filho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Para pagar uma conta, mas dentro desse contexto aqui isso podia acontecer, né? Por isso que fala aqui que eles queriam levar os filhos dela. Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Gente, lembrando aqui o contexto, né? Uma vasilha de azeite, nesse contexto bíblico também aqui, uma vasilha era algo muito precioso. Por quê? Não tinha vasilha igual a gente tem hoje. Não era igual uma garrafa PET descartável, não. Uma vasilha, um pote de barro ou um utensílio para guardar ali alguma coisa, era algo muito valioso. Entendeu? Por quê? Porque ali guardava-se remédio, guardava-se alimentos, conservava, guardava-se água. Então era algo muito importante. Não era todo mundo que tinha 10 vasilhas de barro, 10, não era não. Era algo muito precioso ali. E o azeite também era algo caríssimo, porque o azeite ele era fundamental para várias coisas.
o azeite não era só para comida, né? Ele tinha a função da comida, ele tinha a função da iluminação. O azeite era usado para iluminar as casas, porque não tinha luz. O azeite era usado como remédio para curar feridas, né? Então era algo muito precioso. Então quando ela fala que não tem nada, mas ao mesmo tempo ela fala que tem uma vasilha com azeite, espera aí, alguma coisa você tem, e de muito precioso, né? Mas não dava para pagar aquela conta, não dava, ela não conseguia ver ali, né, naquela pouca coisa que ela tinha, algo para multiplicar, ou algo para acontecer, ou para ter a provisão, né? Mas ela tinha algo muito valioso ali, né? Então ela fala, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Se essa vasilha era muito precioso, para ela, para os vizinhos também era. Será que esses vizinhos estavam ali dispostos a emprestar o que a pessoa tinha de mais valioso naquele tempo ali, né? Nós vamos ver isso aqui. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando todas estavam cheias, o azeite parou. Na nossa vida não vai ser diferente. Quando o Senhor disser, está concluído, está finalizado, parabéns, você fez o que tinha que fazer. Ok, você obedeceu. Ótimo, você cumpriu o que tinha que cumprir. Pronto. Está selado pelo Senhor. Está chancelado pelo Senhor. E aí a gente tem o nosso coração em paz, que a gente fez o que a gente tinha que fazer. Porque aí o azeite para ali, né? Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela guardou para ela? Ela escondeu esse milagre? Ela separou aquilo só para ela? Não. Ela foi lá e fez o quê? Ela contou tudo ao homem de Deus que lhe disse. Vá, venda o azeite. Gente, vocês acham que se elas não tivessem essa instrução de vender o azeite, ela ia vender esse azeite? Claro que não, ela viu um milagre na frente dela. Ela viu aquilo brotar, ela viu aquilo jorrar, ela viu aquilo encher uma coisa que estava vazia, que não tinha de onde sair. Vocês acham mesmo que ela ia ter essa dimensão, essa cabeça de vender isso? Claro que não. Ela ia guardar aquilo ali como um símbolo de milagre, como algo assustador ali, e não ia ter nem cabeça para administrar isso. E com a gente acontece isso também. Muitas vezes a gente não sabe administrar o nosso tempo, muitas vezes a gente não sabe administrar o nosso dia, as nossas finanças. Para quê? Para que a gente possa ser um bom exemplo e multiplicar, né? E falar isso com outras pessoas, trazer isso para a vida de outras pessoas. Olha, eu já passei por isso, um dia eu já não soube, uma época eu não soube administrar o meu tempo, as minhas finanças, e eu aprendi, e hoje eu sei fazer isso. Por quê? Porque eu me abri, porque eu virei para o pastor Júlio e falei, eu tenho dificuldade nisso, né? E ele foi conduzindo, ele foi discipulando, até que a gente, né, crescesse em estatura, em sabedoria e graça, dentro da direção de Deus, né? Então ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa trazer sabedoria para a nossa mente, para o nosso coração, entendimento, para que a gente possa, Senhor, realmente sair daqui com uma mente, aleluia, com uma mente voltada para a multiplicação, mas uma multiplicação saudável, não uma multiplicação que eu penso,
uma multiplicação que eu quero, mas a multiplicação que o Senhor determina, a multiplicação que o Senhor nos ensina, a multiplicação que o Senhor deixou aqui na Bíblia para que a gente copiasse. Ah, Pai, toma o nosso coração, toma a nossa vida, toma o nosso entendimento nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa soprar algo sobrenatural e inédito em nossos ouvidos, em nosso coração e em nossa mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que aqui que a mulher fala, né, que o marido dela era o quê de Eliseu? No texto está falando que o marido da mulher era discípulo de Eliseu. Meus amados, nós vamos precisar, né, de entender que o nosso papel aqui na terra hoje é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus envolve todo o nosso ser, envolve todo o nosso viver. A gente não está aqui só para vir falar um texto bonito, uma oração bonita, a gente está aqui para viver. E no nosso curso, né, no nosso discipulado de liderança, a gente tem aprendido isso, que a gente precisa viver a vida na vida. Eu preciso fazer isso o tempo todo, isso precisa estar encarnado em mim, isso precisa estar na minha carne, isso precisa estar no meu espírito, isso precisa estar no meu ser. Viver o discipulado, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, né, que o marido da mulher era discípulo de Eliseu, né? E provavelmente que Eliseu fez o quê? Ele treinou esse homem, ele acompanhou esse homem, né? E ele acabou deixando aqui um exemplo para essa mulher, porque não se falava na Bíblia das mulheres, né? Mas provavelmente essa mulher estava ali também sendo discipulada e por isso ela aprendeu, né, o que é ser um discípulo, o que é ser um filho, o que é receber um comando, uma instrução. E por isso, né, que essa mulher sabia que ali na palavra fala que ela sabia que tinha um homem de Deus, que tinha um profeta ali que temia ao Senhor. Ou seja, tudo isso ela aprendeu no processo de discipulado. E é isso que nós queremos entender, é isso que nós queremos dizer para o povo, é isso que nós queremos falar para as pessoas quando a gente vive o discipulado, né? Que nós precisamos temer ao Senhor, ser parecido com Jesus, né? E fazer com que mais pessoas entendam disso. Porque numa hora como essa dessa mulher, ela sabe aonde ela recorrer. Ela sabe quem olha por ela, quem ora por ela, né? E o que ela fez aqui? Ela foi ao homem de Deus. E eu quero dizer que você aqui nesta casa, você tem homens e mulheres de Deus aqui, que olham por você, né? Que oram por você, que te espera toda quinta e toda sexta-feira, para sentar, para conversar, para entender mais da palavra, para ser curado através da palavra, através do discipulado. Essa mulher sabia onde ela recorrer. E isso não é diferente, né? Porque muitas vezes na nossa vida nós vamos viver momentos que a gente às vezes fica perdido sem saber onde recorrer. Mas hoje, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo ao nosso coração: vocês têm pais e mães espirituais. Vocês têm pastores, vocês têm profetas. Vocês sabem aonde recorrer. Vocês sabem aonde pedir ajuda. Vocês sabem aonde devem ser direcionados. Nesta casa nós temos isso. E nós vamos crescer em cima dessa base, em cima desse fundamento de discipulado, de cuidado, de direcionamento. Amém? Então, o primeiro ponto aqui. Mas para discipular, o que nós vamos precisar? Nós estamos aprendendo também no nosso discipulado de liderança, né? Lá nós aprendemos características de um líder, né? De um discípulo, de um discipulador excelente, né? E nós estamos aprendendo que a gente precisa o quê? Sonhar. Nós precisamos orar,
nós precisamos convidar, nós precisamos ter comunhão, nos preparar, estudar, contatar, convidar as pessoas, mentorear as pessoas. Não é uma tarefa fácil. A tarefa de Eliseu aqui, com essa mulher ou com o discípulo dele que tinha morrido, não é uma tarefa fácil. Mas nós nos disponibilizamos para isso. Nós entendemos que a base da igreja, que o fundamento da igreja é sobre isso. É sobre discipular, é sobre ensinar, é sobre trazer algo, né? Eu tenho falado com a Ivanise e com o Jacques, que maravilha, né? A gente poder viver esse milagre que eles viveram, né? Da aliança com Deus, do casamento, e quantas portas isso tem aberto. Gente, esse testemunho, esse ato, né? Essa direção, eu creio que está chegando em lugares que a gente nem imagina. Pessoas que estão sendo tocadas pelo nosso exemplo, pelo nosso caminhar, pela nossa direção, que a gente nem imagina. Nós estamos vendo isso. Pessoas chegam para a gente e falam: eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Isso é o nosso testemunho. Isso é ser discípulo, onde as pessoas olham para nós como discípulos e querem viver isso. Às vezes não é o tempo, não é o momento, mas vão viver isso, né? Então, nós precisamos aqui, né, viver esse discipulado aí nesse formato, né? Mas os desafios, eles vêm, né? A insegurança, o medo, a cobrança. Quando eu fui ser discipulado pelo pastor Júnior e eu comecei o discipulado lá no salão, me deu uma insegurança. Será que eu vou saber responder o que as pessoas estão perguntando? Será que eu vou saber dar conta? Será que... Um monte de dúvidas, né? E aqui com essa mulher não foi diferente. Quando os credores bateram na porta dela, deu insegurança nela. Eu falei: e agora eu faço o quê? E agora eu pago essa dívida como? O que eu faço? E muitas vezes nós vamos fazer essas perguntas. O que eu faço? Qual a direção que eu devo tomar? Qual a postura que eu devo tomar? Mas essa mulher, ela foi em qualquer pessoa perguntar isso? Ela foi saber de qualquer pessoa como é que funcionava? Não. Ela foi aonde, gente? No homem de Deus. Ela foi no profeta. Ela foi na pessoa que discipulou o marido dela, que ela viu ele dando instrução para ela. Então, no momento de desafio, no momento de dificuldade, no momento quando você achar que não tem mais jeito, que está todo mundo em cima de você te cobrando, corra para o homem de Deus, vá atrás do profeta, permita ser discipulado, porque muitas vezes a pessoa quer discipular, mas ela não quer permitir ser discipulada. Então nós precisamos nos atentar que todas as dificuldades nós vamos ter a provisão do Senhor. O Senhor está ali pronto para fazer o milagre, para gerar a cura, para dar o direcionamento, para fazer com que a gente multiplique. Mas nós precisamos permitir que Ele faça isso, né? E a gente vê ali o credor cobrando, né? Essa mulher, né? E aí vem desânimo, vem vontade de desistir. Com a gente não é diferente. Eu falo, né, com os discípulos que estão vivendo ali o discipulado da liderança. Gente, vocês são vitoriosos. Vocês estão aqui todas as terças-feiras. Vocês estão conseguindo cumprir o que o Senhor pediu. Vocês estão ouvindo a voz do Senhor. Gente, isso não é fácil. Você ter fidelidade, persistir. Tem dia que a gente vem desanimado. Tem dia que a gente vem triste. Tem dia que a gente vem cansado. Mas nós estamos ali. Para quê? Para que haja multiplicação. Para que haja milagre. Para que haja cura. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas é impossível? Não. Porque nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Cumprir aquilo que o Senhor está dando a direção. O que o homem de Deus está falando. O que o seu discipulador está falando. O que o pai espiritual, o que a mãe espiritual está dando a direção. Então, é nesse sentido aqui que a gente vai nos fortalecer, que o desânimo vai sumir, né? E que aí vai vir a força do Senhor, porque é na força do Senhor, né? E aí ela aprendeu, né, a ser discipulada, ela viu
né, o marido dela ser discipulado, e ela sabia que tinha um homem de Deus, que tinha um profeta. Você tem profeta nesta casa, você tem pastor, você tem homens e mulheres de Deus aqui para te dar direção. Não perca esse tesouro, não perca essa oportunidade de ser sarado, curado, abençoado, de viver milagres. É simples. É só eu entender que Deus colocou aqui alguém para cuidar de mim. Você tem um pai. Você não é órfão. Você tem alguém para direcionar a sua vida. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. E por que às vezes a gente busca em outros lugares? É o que eu disse do livro. Às vezes a gente prioriza coisas que o Senhor não pediu. Às vezes a gente coloca em primeiro lugar coisas que o Senhor não falou para colocar. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos andar mais com esse profeta. Nós precisamos andar mais com esses homens de Deus. Quando a gente fala toda a honra e toda a glória é para o Senhor, quando a gente fala honra, é quando a gente coloca aquilo em primeiro lugar. Não adianta só eu falar, eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, eu vou ali comprar uma fruta. Prepara uma fruta incrível, deliciosa para mim, e o Senhor vai preparar. É nos detalhes que o Senhor trabalha, né? É nos cuidados específicos e especiais. Você é filho, você é filha, e o Senhor quer cuidar de você, né? E para multiplicar, nós vamos precisar dessa confiança. Nós vamos precisar confiar em alguém. Nós vamos precisar confiar nesse homem de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa para multiplicar. Porque senão eu fico ali pensando se eu estou fazendo certo, se eu não estou, se eu estou fazendo do jeito que deveria, se eu não estou. Mas se você confia nesse pai, nesse homem de Deus, nesse profeta, ele vai falar, vai por esse caminho. A palavra de Deus diz assim. Na palavra a gente aprendeu isso. Comigo o Senhor falou assim. Então é dessa forma, eu preciso confiar. Eu preciso ouvir a voz do meu pastor, como diz a palavra. Senão eu não multiplico. Eu guardo, porque eu fico inseguro. Porque eu não acredito, porque eu não sou fiel. E eu acabo resguardando tudo isso para mim. E para multiplicar, a gente não vai guardar. Pelo contrário, nós vamos precisar confiar, nós vamos precisar ouvir e nós vamos precisar permitir que alguém discipule e ensine a gente. E aí vem, né, o grande questionamento aqui desse texto, né? Que ele pergunta, como que eu posso te ajudar? O que você tem? E o Senhor está perguntando para nós aqui nesta manhã, o que você tem? Como que eu posso te ajudar? O Senhor está perguntando. Será que nós pedimos ajuda ao Senhor? Será que nós somos humildes o suficiente para virar para um homem de Deus, para um profeta, e falar assim, olha, eu não sei como que eu faço aqui. Olha, eu não sei qual é a direção. Tem como você me instruir? Tem como você falar comigo? Olha, eu estou desesperado porque eu tenho uma dívida para pagar e eu não sei como é que eu faço. Olha, eu não sei mais o que fazer. Minha vida está de mal a pior. Será que você pode me ajudar? É a primeira coisa que a gente precisa fazer e aprender para multiplicar. E a mulher fala o quê? Que ela não tem nada. Quantas vezes você já falou que não tem nada? Quantas vezes nós já falamos que não servimos para nada? Que não sabemos nada? Que não temos nada para oferecer? Isso é mentira do diabo. E muitas vezes a gente acredita na mentira do diabo. Que nós não temos nada, que nós não sabemos nada, que nós não podemos oferecer nada, ou que o meu tempo está todo ocupado e agora eu não posso fazer, ou porque eu tenho que fazer assim, assim, assado e não vou poder fazer dessa forma. Nós caímos nessa mentira do diabo. Porque se eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor, a primeira coisa é o Senhor. Né? E a palavra ela é linda porque ela fala, né? Se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, o que acontece? O que a palavra fala?
as demais coisas serão acrescentadas. Gente, para eu viver isso, eu preciso confiar. E é tão maravilhoso quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Como que Ele ajeita tudo, como que Ele coloca tudo em ordem. Isso é maravilhoso. E eu desejo isso para vocês. Eu desejo isso para os filhos desta casa. Coloque o Senhor em primeiro lugar, que as outras coisas todas serão acrescentadas. Deus é Deus. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe de todas as coisas. E a melhor coisa é viver dentro da direção do Senhor, porque traz paz, traz abundância, traz alegria verdadeira, traz prosperidade, provisão. É isso que nós estamos vendo aqui. É isso que nós estamos vendo aqui, né? E ela fala: eu não tenho nada, só uma vasilha com azeite. Ou seja, ela tinha alguma coisa. Você tem alguma coisa. Saiba que você tem alguma coisa. Pode ser um ouvido para ouvir. Tem muita gente precisando falar, gente, mas precisa de um ouvido para ouvir. Você tem uma boca para dizer algo, para ensinar algo. Você tem disposição. Você tem um corpo saudável. Você tem uma mente saudável. Você tem muita coisa para oferecer. A gente não pode falar que a gente não tem nada. Alguma coisa a gente tem. E aí a gente começa a aprender, né, sobre essa multiplicação. Porque aí a partir do momento que ela fala que ela só tinha uma vasilha, né, com um pouco de azeite, aí começa o processo da multiplicação. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque dentro desse processo de multiplicação nós vamos precisar de 3 coisas muito importantes. Nós vamos precisar de um bom relacionamento com as pessoas. Nós vamos precisar de uma boa instrução para que haja uma boa multiplicação. Uma multiplicação saudável. Eu não estou falando de uma multiplicação de números. Eu não estou falando de uma multiplicação de pessoas. Eu estou falando de uma multiplicação saudável. De filhos curados gerando filhos curados. De pessoas curadas testemunhando, influenciando, sendo exemplo na vida de outras pessoas curadas. E assim nós vamos multiplicar. As pessoas estão vendo os nossos movimentos. As pessoas estão te observando o tempo todo. Não adianta a gente querer, né? Eu falo que Big Brother são 3 meses. É difícil uma pessoa ficar 3 meses fingindo que é de um jeito e depois sair e mostrar que é outro. Eu lembro uma vez que eu fui falar com uma psicóloga amiga minha, que eu tava numa crise, né, existencial, e eu fui falar com ela assim, que o Anísio Ré era uma pessoa, e que o Anísio Estevam era outra pessoa. Ela virou para meu amigo: você tá doido? Não existe isso, você é uma pessoa só, com várias funções, com várias demandas, com várias frentes, mas não queira se esconder através de uma personalidade, ou de um título, ou de um nome, ou não queira se confundir ou fingir. Não, você é essa pessoa. Agora, se precisa de tratamento com o Anísio Zé, ou se precisa de tratamento com o Anísio Estevam, é outra coisa. Mas você é uma pessoa só, né? Então nós precisamos entender que, né, para multiplicar, nós vamos precisar de ser parecido com Jesus, de ser realmente discípulo de Jesus, né? E aqui a gente aprende, né? Por quê? Porque ele fala com ela: vá, peça as vasilhas aos vizinhos e peçam muitas. E como eu disse para vocês, essas vasilhas eram caras. Não era igual garrafa PET que a gente sabe pedindo, todo mundo tem, né? E aí o que aconteceu, gente? Ela conseguiu as vasilhas? Sim. Claro que ela conseguiu. E por quê? Foi por acaso que ela conseguiu essas vasilhas? Claro que não. Essa mulher provavelmente ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Ela tinha um bom relacionamento com as pessoas que estavam ali. E às vezes você pode falar: mas eu não gosto de me envolver com vizinhos. Se envolver com vizinhos é uma coisa, ter um bom relacionamento é outra coisa totalmente diferente. Eu posso muito bem ser educado, dar bom dia, né? O que a gente fez quando a gente chegou aqui? No final do ano passado. Eu peguei, fiz um panetone, fiz uma carta,
fui em todos os vizinhos, dizendo que nós estávamos aqui, que nós estávamos chegando, que a gente ia compartilhar desse espaço com eles. Eu me envolvo, eu nem sei quem são os vizinhos, mas eu fui lá e fiz a minha parte. Eu fui cordial, eu fui educado, eu me comuniquei, eu abri a possibilidade deles me comunicarem conosco. Então, um bom relacionamento, ele vai além de se envolver, né? Se puder se envolver de forma bíblica, melhor ainda, né? Por quê? Porque nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Mas quantas vezes eu fui falar com algumas pessoas e as pessoas chegam lá no salão, a pessoa vira e fala assim: nossa, você conhece fulano? Eu conheço. Ele é pastor, não é? Eu falo, é. Eu estou horrorizado, a pessoa me contando, estou horrorizado de ver a vida desse pastor. Ele está morando lá da minha casa. E eu fico apavorado de ver o comportamento dele. Gente, isso entristece o coração da gente. Isso entristece o coração da gente. Mas a gente sabe que pessoas ainda não são curadas, ainda não são tratadas. E nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas, né? Mas eu nem dou confiança pro meu vizinho. Como é que ele sabe disso, gente? Nós estamos sendo observados o tempo todo. Você parou o carro na frente da sua casa, tem gente olhando. Ela sabe se você está xingando, ela sabe se você está esbravejando, ela está vendo o seu comportamento. E pior ainda, Deus está vendo. Não precisa ser o vizinho, não. Deus está vendo. Agora nós vamos conseguir multiplicar, dando um péssimo exemplo, sendo um péssimo vizinho, tendo um péssimo relacionamento? Não vamos. Não vamos. Que eu posso até vir aqui e falar palavras maravilhosas da Bíblia, mas se o meu comportamento, se o meu caráter não for de discípulo de Jesus, pode esquecer. Não vai funcionar. Não vai multiplicar, né? E então, a gente conclui, a gente vê aqui que essa mulher, ela tem um bom relacionamento, né? Ela tem bons contatos. Agora eu sou crente, não quero me envolver com meus amigos do passado. Não. Quem falou isso, gente? Pelo contrário, a gente tem que ser sal na terra. Eu tenho que dar exemplo para esse povo. Eu tenho que mostrar que eu sou curado, que eu sou tratado. E, gente, lógico que existem processos, tá? Eu não estou aqui banalizando ou colocando tudo na mesma cesta, não. Tá? Eu tenho sempre falado que quando eu me converti, eu precisei sair. Eu precisei me retirar. Por quê? Porque eu entendi que eu não ia conseguir ser curado no meio de pessoas que não estavam curadas ainda. Não era uma crítica, não era um julgamento, era um cuidado comigo mesmo. Eu percebi que naquele ambiente eu não ia conseguir ser curado. E eu tive que me retirar. Eu tive que me retirar da minha família, eu tive que me retirar dos meus melhores amigos. Por quê? Porque eu estava num processo de cura, eu estava num processo de transformação. E eu tive que me retirar. Hoje eu estou saudável. Hoje eu consigo compartilhar. Hoje eu consigo conviver. Vocês imaginam uma pessoa viciada, dependente, vai para uma festa onde só tinha o quê? Tudo que proporcionava para mim de bom, de ruim, ou de dependência, ou de vício, estava ali. Eu não tinha estrutura para segurar essa onda. Eu não conseguia. Então eu tive que me retirar. Mas eu preciso abandonar os meus amigos? Não. Eu visito, eu mando mensagem, eu falo com eles e eu dou exemplo. Hoje, a gente acabou de comemorar 25 anos de salão. E meu maior presente que eu recebi lá foi o quê? Foi uma amiga minha de infância, ela poder testemunhar e falar para todo mundo que estava ali. Ela não é cristã e ela virou para todo mundo e falou: hoje é nítido a gente conseguir ver a sua transformação. E é maravilhoso ver o quanto você ajuda as pessoas, o quanto você fala de Deus, o quanto a gente conhecia daquele Anísio antigo e do que eu vejo hoje. Eu vou nas festas, toda vez que eu chego nas festas, tem uma belinha lá que ela chega pra mim, ela me abraça, eu amo ver a pessoa que você se tornou. Eu amo ver, porque eu sei quem você era, eu te acompanhei, eu estava junto com você quando você era daquela forma. E hoje eu amo ver você do jeito que você é. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, poder, né, estar ali pronto, estar ali disponível para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor multiplique, né? E essa mulher aqui, ela teve esses bons relacionamentos, né? Ela tinha esses bons contatos, ela tinha um caráter, ela tinha um exemplo, né, que ela fez com que essas
vizinhas emprestassem essas vasilhas para ela. Algo tão precioso, né? E depois a gente vai ver ali a instrução. Eu tenho falado muito, né, sobre instrução. É igual eu falei no trabalho, na escola ou na faculdade ou em qualquer coisa quando a gente faz, a gente tem horário para entrar, a gente tem horário para sair, a gente chega na hora, né, porque senão você não entra, a gente conclui, a gente estuda as provas, tira a nota boa. Gente, com Deus é a mesma coisa. Se nós não obedecermos as instruções, não vamos multiplicar, né? E aqui foi muito claro, né? O que o Eliseu fala com ela? Entre e fecha a porta. Foi por acaso? Claro que não. Ela estava ali prestes a viver um milagre. Vocês imaginam a quantidade de gente que poderia entrar, pessoa falando um monte de coisa na sua cabeça. Ou seja, você está fazendo a obra de Deus, né? A gente sabe que Neemias e Esdras, quando estavam construindo os muros lá, tinha um monte de gente perturbando eles, um monte de gente querendo envolver naquilo. Eles falaram: para, eu estou numa grande obra e eu não vou parar. E aqui é a mesma coisa. A mulher faz, o Eliseu fala o quê? Entre e fecha a porta. Por quê? Porque um monte de gente podia entrar, um monte de gente podia interferir naquele momento ali. E ela obedece às instruções. Para nós multiplicarmos, nós vamos precisar cumprir e obedecer as instruções que o Senhor tem dado para nós, né? Então ela faz o quê? Entra, fecha a porta. E ele é muito específico ali. Ele não precisava ter falado com ela, mas ele fala o quê? Separa as vasilhas, enche primeiro uma, tira ela, enche depois a segunda. Por quê? Porque ela poderia ter enchido a primeira, ter visto aquilo e ter parado. Para que ela ia precisar de encher as outras? Mas ela seguiu a instrução. Pega uma, tira, põe a outra no lugar, até que todas estivessem cheias e o azeite parou, porque todas estavam cheias, porque ela obedeceu a instrução, né? Então nós precisamos obedecer a instrução. A gente precisa entender o formato do que é um discipulado, do que é ser discipulado, né? A gente precisa nos fechar para entender isso. Nós precisamos nos separar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos fechar ali com pessoas, com homens de Deus, com profetas, para entender essa instrução, para ser eficaz nessa instrução. E ele falou: não pare de encher as vasilhas até que as vasilhas acabaram. E ela seguiu de fato as instruções. E o que aconteceu? Houve milagre. Aleluia. Houve multiplicação. Daquela única vasilha com azeite surgiram várias vasilhas com azeite. E todas cheias daquele material precioso. Que deu para quê? Deu para pagar as contas e ainda sobreviver daquele azeite. O que você precisa, Deus tem de sobra na sua vida. Mas nós vamos precisar aprender a seguir as instruções, a obedecer, a ouvir o homem de Deus, a ouvir o profeta. E nós vamos precisar aprender a multiplicar. Aleluia. E nós vamos precisar ter bons relacionamentos, a ter um caráter parecido com o de Jesus, para que outras pessoas desejem o que a gente está vivendo. A multiplicação, a cura, uma vida saudável, próspera, com muito azeite, que dá para a gente pagar a nossa conta e ainda sobreviver disso. Em paz. Olha que maravilha. Em paz. Aleluia. Glória a Deus. E na multiplicação, né? O que ela fez? Encheu todas até parar. E ela ficou quieta? Ela guardou para ela? Não. Aqui fala que ela fez o quê? Ela foi lá compartilhar. Ela foi lá contar para o homem de Deus. O milagre que você está vivendo na sua vida, as provisões que Deus está gerando na sua vida, elas precisam ser contadas. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não sei dar discipulado. Sabe sim. Você tem milagre para contar. Você tem cura para contar. Você tem história que Deus construiu na sua vida para contar. Isso é discipulado. Quando eu falo da minha cura, quando eu falo da minha dor,
quando eu exponho isso de forma humilde, mas de forma obediente a Deus, eu discipulo. Foi isso que essa mulher estava vivendo aqui. Foi isso que o marido dela estava vivendo aqui. Discipulado, como a gente viu. E ela foi lá e contou para o homem de Deus. E quando ela contou, quando ela confessou, quando ela abriu a boca dela, o que que houve? Houve conserto, houve provisão. Aqui fala que essa mulher devia. Será que ela sabia administrar bem a vida dela? Será que ela estava certa com a conduta dela, com o caráter dela? Ou ainda tinha alguma dor aqui para ser curada? Ou ainda tinha algum trauma aqui? Fala que ela estava devendo à toa. Ninguém deve à toa. Todo mundo tem um porquê está devendo. Ou não sabe administrar, ou aconteceu algo, ou houve um falecimento, ou desestruturou a família. Mas a partir do momento que ela se relacionou bem com os vizinhos, que ela seguiu as instruções, houve multiplicação e houve conserto, e houve cura e houve milagre. Amém? Amém. Aleluia! Deus tem a medida certa para você. Quando a sua vasilha estiver cheia, vai parar. Mas vai ser na medida certa, na forma certa do que você precisa para a sua vida. E não é sobre quantidade, como eu disse aqui, mas sim sobre o necessário. Nós precisamos do necessário. Multiplicar o necessário para que vidas sejam salvas. O necessário para que vidas sejam curadas. O necessário para que isso não pare em você. Para que a multiplicação não pare em você. Para que a cura e o milagre não parem em você. Para que isso alcance a vida de outras pessoas. Aleluia. Para que milagre, cura, filhos sarados alcance a vida de outras pessoas. Pague a sua dívida. Se conserte. Não se retenha. Fale com o homem de Deus. Busque o profeta. Seus pais espirituais estão aqui. Seu pastor está aqui. Seu profeta está aqui. Aleluia. Deus preparou tudo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Conte o que você está vivendo. Permita ser discipulado. Aprenda. Seja um discipulado, um discipulador. Ensine. Você tem algo em você que Deus quer usar. Aleluia. Permita, obedeça, tenha atitude, tenha foco. Coloque as coisas do Senhor em primeiro lugar. Aleluia. A multiplicação do azeite, ela só aconteceu porque essa mulher se dispôs. Porque ela saiu da casa dela e foi contar pro profeta. Foi pedir a instrução do profeta. E ela correu junto com os filhos dela para pegar essas vasilhas. Eu acredito que isso não tenha sido fácil. Ela pode ter chegado em algumas casas e algumas casas ter negado essa vasilha para ela. Como algumas pessoas negam os nossos convites para os discipulados, para os cultos. Mas o que a gente faz? A gente vira as costas? Não, a gente vai em outro. A gente ora, pede a direção do Senhor, fala: Senhor, me mostra quem precisa. Porque todos precisam dessa palavra. Todos precisam desse azeite. Todos precisam dessa provisão. Mas nós precisamos de nos dispor para que isso aconteça. Essa multiplicação do azeite, ela só aconteceu porque mesmo achando que não tinha nada, ela foi usada como uma vasilha. Essa multiplicação, ela vai acontecer mesmo você achando que você não tem nada. Mas Deus colocou algo em você. Deus te escolheu para algo. Deus te chamou para algo. Você tem algo precioso aí. Essa multiplicação, ela só aconteceu por quê? Porque ela se relacionava com as pessoas, dando bom testemunho e bom exemplo. Nós estamos aqui aprendendo para que o nosso caráter seja moldado cada vez mais e para que a gente possa ter testemunho. Essa multiplicação, ela só aconteceu porque ela ouviu a voz de Deus, porque ela ouviu esse profeta, porque ela ouviu esse homem de Deus. Você não vai conseguir nada sozinho. Você não vai conseguir nada dentro da sua casa sozinho. Quando a palavra de Deus fala para trancar a porta do seu quarto e orar em secreto, é para que você tenha intimidade e relacionamento com Deus. Não é para que você testemunhe do seu caráter, de você ser um bom discípulo,
que você testemunhe de Jesus. Porque isso nós só vamos conseguir em comunhão, em relacionamento, ouvindo a voz do homem de Deus. Se você tem essas características, você está pronto a multiplicar. E eu tenho certeza que você tem. Porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Ele te fez imagem e semelhança a Ele. Então você tem essas características. Se coloque de pé. Vamos fazer aqui uma declaração. Vamos fazer aqui uma palavra de afirmação ao nosso Deus. Senhor, o que eu tenho, eu vou colocar à sua disposição. O que eu tenho vai ser multiplicado. O que eu tenho vai ter provisão, vai gerar cura. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, que nada possa te dispersar agora nesse momento. Senhor, nós estamos aqui agora declarando a Ti, Senhor, que mesmo eu achando que eu não tenho nada, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus confirmou em meu coração que eu tenho algo. Eu tenho algo. O Senhor colocou algo. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor tem futuro de paz. O Senhor me conhece. Os seus planos são melhores que o meu. E nesta manhã que eu declaro que através da minha vida haverá multiplicação, haverá cura, haverá milagres. Aleluia! Eu declaro nesta manhã, me usa, Senhor. Me usa, Senhor, para que o azeite seja derramado. Aleluia! Para que vidas sejam alcançadas através da unção desse azeite que cura, desse azeite que ilumina, desse azeite que alimenta. É isso que nós queremos viver. Esse propósito, esse chamado, esta missão. Filhos curados, gerando filhos curados. Eu declaro, Senhor, eu declaro que eu sou discípulo de Jesus. Aleluia. E que eu quero, Deus, testemunhar e levar isso para outras pessoas, para que vidas sejam curadas, para que milagres sejam alcançados, para que provisões, aleluia, cheguem até a vida de pessoas vulneráveis, de pessoas sedentas. E é isso que nós queremos. Aleluia. Uma multiplicação saudável de pessoas curadas. Em nome de Jesus, nós declaramos isto nesta manhã. Amém e amém. Aplaudam esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que esse azeite, ele possa jorrar na sua vida, não somente nesta manhã, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória